beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. E na nossa aula de hoje vamos corrigir mais uma questão de matemática aplicada pela banca VUNESP. Já estamos na aula 114. Serão pelo menos 200 aulas corrigindo questões anteriores da banca VUNESP. Então, se você vai fazer o concurso para Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, escrevente técnico do Judiciário, e também GCM de São José do Rio Preto, GCM de Catanduva, tudo aplicado pela banca VUNESP. E claro, qualquer outro concurso aplicado por essa banca, essas aulas irão te ajudar demais. Então, se você quer saber como foi essa questão de matemática caiu para a GCM de Lins, já sabe, vem comigo que no caminho eu te explico. Bora lá, senhores, dando continuidade aos nossos estudos. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma aula. Nós estamos fazendo várias playlists de várias bancas, Nosso Rumo, SH Dias, IGEX, RBO, IBAN e, claro, VUNESP. Já são, com a aula de hoje, 114 aulas só da banca VUNESP. E nós vamos chegar a 200 aulas. Combinado? Então se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma aula. Lembrando, senhores, que a aula de hoje nós começamos corrigindo as questões de matemática que caíram para a GCM de Lins no último domingo. Foram 5 questões. Então na aula de hoje eu corrijo a primeira e assim, que palavra difícil. Consequentemente, irei corrigir nas próximas aulas as outras questões de matemática. Foram 5 questões bem tranquilas, bem fáceis. Aqueles que assistiram a playlist aqui com essas 113 aulas que já tinha no canal, eu tenho certeza que gabaritou matemática em Lins, porque estava um brinde essa prova. Combinado? Bora lá. A produção vai colocar aí, a nossa primeira questão foi a questão de número 16. Põe aí, produção. É só uma tabela com injeção de linguiça, mas você vai entender o raciocínio aí, tá? Vou fazer a leitura. A tabela a seguir apresenta cada dia da primeira semana de abril de 2024. O número de veículos que inicialmente estavam no pátio de veículos apreendidos de certo município, bem como os números de veículos que nele chegaram e que foram retirados por seus proprietários ao longo do dia. Então, o que ele está falando é o que está realmente descrito na tabela. Depois a gente vai voltar só nela, tá? Continuando. Sabendo-se que não houve apreensão nem retirada de veículos no sábado e no domingo, e imediatamente posterior à sexta-feira que consta na tabela. E que na segunda-feira, na semana seguinte, o pátio tinha inicialmente 57 veículos. Então, na segunda-feira, vou até anotar aqui, porque como é muita informação, na segunda-feira haviam lá 57 veículos. E aí você vai entender o porquê eu estou anotando essa informação. É correto afirmar que na primeira semana de abril de 2024, o número de veículos retirados pelos donos na sexta-feira correspondeu ao número de veículos apreendidos na quarta-feira. Tranquilidade. Agora, a produção vai colocar só a tabela aí. Por quê? Você vai precisar entender a tabela, tá? Enquanto a produção coloca a tabela, eu vou falando para que você consiga entender aí, ó. Olha para a tabela, tá? Na segunda-feira, você percebe que tem 45 veículos, o número de veículos inicialmente no pátio, então tinha 45. Número de veículos apreendidos, é o que está no meio aí, são 4, beleza? E o número de veículos retirados pelos proprietários, são 2. Então pensa aqui comigo, tinha 45, chegou mais 4 apreendidos, concorda que ficou com 49? Mais 2 foram retirados, então ficou com 47. Aí você olha embaixo, tá olhando embaixo aí? Na terça-feira tem 47, você percebeu? Então beleza, foi feito esse cálculo aí. Aí a mesma pegada, ó. Foram mais 7 apreendidos na terça e 4 retirados. Então, ó, tinha 47, mais 7 apreendidos, dá 54. Só que 4 foram retirados, então tem 50. Aí você olha na quarta-feira, olha lá o número 50. Conseguiu agora pegar o fio da meada aí? E aí bem no meio da quarta-feira não tem nada. Tranquilo, não tem nada. E aí 3 foram retirados. Então pensa aqui comigo. Para eu fazer esse cálculo, eu tenho que olhar para a linha de baixo. A linha de baixo na quinta-feira tem 52. Então pensa aqui comigo, ó. Se tinha 50 na quarta, menos 3 que foi retirado, concorda que dá 47? Só que na quinta-feira não tem 47, tem 52. Então, esse valor em branco que está na quarta-feira só pode ser quanto? Só pode ser 5. E esse número estava escondido. Então eu vou colocar esse 5 aqui, tá? Para que você consiga imaginar aí. Aí, beleza. Matei a quarta-feira, que eram os apreendidos. Vou até colocar aqui, ó, o que representa esse aqui, ó. Os apreendidos.
apreendidos. É uma questão com muita informação. É importante a gente ir anotando o que a gente está encontrando, né? Chegou na quinta-feira. De novo, eu tenho 52 carros lá no pátio. 4 foram apreendidos. Então 52 mais 4 dá 56. E um foi retirado. Então 55. E realmente, você olha na sexta-feira, tem 55 veículos lá. Beleza, amanheceu 55 veículos lá. E aí nós temos 5 veículos apreendidos. Beleza. Então, concorda que agora eu tenho 60? Teria que ter 60 lá. Só que lá no texto, lá embaixo, e agora a produção vai colocar novamente... Não precisa pôr não, produção. Tá aqui, ó. Lembra que ele falou no texto que 57 amanheceram lá na segunda-feira da outra semana? Então pensa aqui comigo. Na sexta-feira, de novo a produção está mantendo ainda aí a tabela. 55 mais 5 dá 60. Só que amanheceu lá na segunda-feira 57. Concorda que o que está em branco ali na tabela são os 3 que estão faltando? Né? Porque 60 menos 3 vai dar os 57. Então, ó, eu acabei de achar os 3 que foram retirados. Então você percebe que as questões da VUNESP, elas são textos grandes, onde você vai ter que ter muita interpretação de texto. Mas, ó, se olhando para a tabela, daria para desenrolar. Claro que são vários fatores, né? Cansaço da prova, enfim, se você começa por português, por exemplo, eu acho megamente errado. Eu não começo por língua portuguesa. Eu sempre começo uma prova pelo final, por legislação. Então, de repente, se você vai fazer uma prova aí para a PM do Estado de São Paulo, começa pelo final lá, história, geografia, atualidades, informática. Porque ou você sabe ou você não sabe, não tem o que ficar enrolando. Deixa português por último, né? Aqueles textos ali cansa muito a mente. Essa é a ideia das bancas, tá? Principalmente a VUNESP. Beleza, agora vamos para a pergunta. Agora a produção vai colocar finalmente o final aí. Ele fala assim, ó, o número de veículos retirados pelos donos na sexta-feira correspondeu ao número de veículos apreendidos na quarta. Então, ó, os retirados na sexta em relação aos apreendidos. Aí, você de repente fala, poxa, como é que eu monto? Duas maneiras, né? A certa e a errada, que vai ser assim, ó. Ou você vai colocar que 3 é 100% e 5 é X, ou o inverso, né? Você vai colocar que 5 é 100% e que 3 é X. Seria uma dessas duas maneiras que você iria colocar aí. Tudo vai depender de como você interpreta a pergunta, né? Ele tá falando de um em relação ao outro. Eu já descobri as duas informações que estavam em branco na minha tabela, e agora é só fazer. Você vai perceber que não tem as duas alternativas. Quer ver, ó? Vou fazer as duas, tá? Ó, 3 vezes x vai ser 3x, e 5 vezes o 100 vai ser 500. Tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar 500 dividido para 3. Vamos fazer aqui, ó. 500 dividido para 3. Aqui vai ser uma vez. Vai ser 3, vai sobrar 2. Baixa esse cara. Vai ser 6 vezes 6 vezes 3 dá 18. Vai sobrar 2. Baixa esse cara. E aí vai ficar dando 6 eternamente, tá? Beleza. Agora vamos fazer o outro lá? Vamos lá. 5 vezes x, 5x. 3 vezes o 100, 300. Tá multiplicando. Vai para o outro lado dividindo. E 300 dividido para 5 vai dar 60. Tudo bem? Então, uma alternativa deu 60%. E a outra, ó, percebe que vai dar o quê? 66%. Tá bom? E aí, como eu te falei, é só você em questão de interpretar o que ele está falando. É desse em relação a esse ou é desse em relação a esse? Mas, como eu te falei, não tem as duas alternativas. Só vai ter uma delas que está na alternativa D de jeans, que é essa aqui, ó. 60%, tudo bem? Qual que era a parte mais difícil dessa questão? Era você interpretar as informações que estavam no gráfico aí, na tabela, beleza? Do resto, bem tranquilo. Então, alternativa... E aqui, ó, uma raridade, tá? Geralmente a VUNESP, ela usa 5 alternativas. Nessa prova, ela usou 4, e aí se torna um pouco mais tranquilo, né? Porque aí, se tivesse 5, com certeza, de repente, ela colocaria essa alternativa aqui para induzir os candidatos ao erro, tá bom? Então, a alternativa D de jeans é a correta. Espero que você tenha entendido esse raciocínio. É só o tempo de eu tomar um café, ou você mesmo tomar um café, tomar uma água, ir no banheiro e voltar, que nós já vamos dar continuidade à nossa próxima questão. Como eu falei, foram 5 questões. Essa foi a correção só da primeira questão de matemática para a GCM de Lins. Te aguardo na nossa próxima aula. Forte abraço e até lá!